Bom, e agora um caso, no mínimo curioso, sobre as prisões do 8 de janeiro. Na última segunda-feira, a defesa de um dos presos alegou ao Supremo que o réu não vai conseguir cumprir o monitoramento eletrônico por tornozeleira. Isso porque ele não terá um endereço fixo onde possa recarregar o equipamento. O réu, que passou 7 meses na prisão e morava na rua antes de ser detido, conseguiu um emprego em uma chácara no Distrito Federal pouco depois de sair da prisão. No entanto, na última segunda-feira, o defensor público da União, que representa o réu, informou ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, que a pessoa que o contratou para morar e trabalhar vai dispensá-lo nos próximos dias. Com isso, o acusado vai voltar à condição de pessoa em situação de rua. O defensor pediu ao ministro que retire a exigência quanto ao uso de tornozeleira eletrônica sob justificativa de que, abre aspas, a instabilidade social das pessoas que vivem nas ruas não é compatível com a medida de monitoramento eletrônico, no qual não conseguirá sequer recarregar o equipamento. Fecha aspas. Ana, acho que a gente pode juntar aqui os dois assuntos, né? Te ouvir sobre o senador Hamilton Mourão, que apresentou então esse projeto de lei de anistia dos condenados pelo 8 de janeiro, não em relação a todos os crimes, mas aos crimes de abolição do Estado Democrático de Direito e também com relação ao golpe de Estado. E agora a situação desse preso, dessa pessoa que ficou 7 meses preso e corre o risco então de voltar para a prisão porque não tem endereço fixo para poder recarregar a sua tornozeleira eletrônica. Difícil até comentar, né, Paula, porque nós estamos diante de um estado de exceção absurdo, nunca visto no Brasil antes, nunca visto nem durante o regime militar, né, um judiciário completamente desordenado, politizado, militante, né, ativista, ignorando as leis, ignorando a Constituição, o devido processo legal, tudo aquilo que os meus parceiros já falaram aqui. O que assusta também, Paula, não é apenas esse cenário deste judiciário politizado e tudo isso, essas ações arbitrárias partindo da Suprema Corte, né? Ou seja, da corte mais alta do país. A quem essas pessoas vão recorrer? Não tem mais ninguém. É sentar, ajoelhar e orar para que exista alguma benevolência por parte desses ministros. O que assusta também, Paula, é o silêncio de muita gente que se diz conservadora, né? Não, porque eu sou conservador, porque eu indico Edmund Burke e Russell Kirk para cá, e porque eu sou liberal e Hayek para lá, e agora permanecem em silêncio, estão em silêncio desde que essas atrocidades estão acontecendo e nós estamos diante de um caminho, de um rumo que ninguém sabe onde vai dar no Brasil, porque se nós olharmos as páginas da história, o que esse tipo de ação de um judiciário politizado, inclusive usando a polícia como braço dessas ações politizadas de perseguições, né, dignas de regimes totalitários, as páginas não são bonitas, Paula. As páginas são obscuras e são complexas e cheias de violência, perseguições, mortes. O ministro Alexandre de Moraes, se eu não me engano, foi o Alexandre de Moraes, corrijam-me se eu estiver errada, não foi ele também que deu não sei quanto tempo para que políticas públicas para as pessoas necessitadas em situações de rua elas fossem resolvidas? E agora nós temos, né, uma situação que uma dessas pessoas está envolvida no 8 de janeiro. Mas nós temos avós, nós temos um autista com tornozeleira eletrônica. E até quando nós vamos aceitar o silêncio de muita gente que surfou na onda da direita no Brasil 4 anos, vendendo livro, vendendo curso, a direita acordou, a direita isso, os liberais aquilo. Bastou o presidente Bolsonaro entrar ali
no executivo, começar a comandar as rédeas do Brasil. Muita gente esperava cargos, não recebeu esses cargos, e aí veio o antibolsonarismo psicótico, que agora, infelizmente, é acompanhado do silêncio. E o silêncio, às vezes, ele diz muito mais que palavras, não é, Paula? Porque o silêncio mostra uma covardia incrível diante de tanta injustiça que está sendo cometida no Brasil. Lembrando também que existe um preso político que foi um parlamentar. O deputado Daniel Silveira está preso até hoje. Tem gente que não sabe, mas ele está preso até hoje, numa prisão inconstitucional. Depois, mesmo dessa prisão inconstitucional, ele recebeu o perdão presidencial, a graça presidencial, e mais uma manobra ativista. O Supremo colocou ele atrás das grades e ali ele permanece até hoje. E o silêncio de muita gente fala muito alto. Consta, situação difícil aí para o ministro Alexandre de Moraes. A Ana lembrou bem, né? Em julho, ele determinou políticas públicas para não remoção de morador de rua. Agora tem a situação dessa pessoa que ficou presa por 7 meses, está usando uma tornozeleira eletrônica e agora, por falta de um endereço fixo, corre o risco de voltar para a prisão. É a elite golpista, né? Da que fala Lula e companhia. Eu me pergunto, quando eu ouvia a notícia e os comentários, o que um morador de rua está fazendo num julgamento do STF, né? De novo, né? Virou o samba do crioulo doido isso. É a corte que faz tudo menos proteger a Constituição. Uma corte constitucional que não tem mais questão de foro privilegiado, não tem nada. Né? É perseguição para intimidar patriotas, né? E manifestantes, que é uma prerrogativa constitucional, tal direito. Eu tenho lugar de fala, né? Eu estou há 10 meses com punições preventivas, sem julgamento, arrastado para um inquérito ilegal que eu denunciei anos antes de fazer parte dele, o que mostra o caráter de vingança, né? Eu estou com as minhas contas bancárias congeladas há 10 meses. Eu estou sob censura prévia, minhas redes sociais com 1.600.000 seguidores, sem acesso ao meu conteúdo. Eu que sou um jornalista, que vivo de fazer comentário e análise, e que, ao contrário desses de gravata borboleta a que a Ana se referia, eu não tenho medo de apontar para o absurdo que estamos vivendo no Brasil, para a ditadura togada. Né? E por isso sou alvo e sou perseguido. Meu passaporte está cancelado. Eu não posso visitar meu país. Então, isso tudo é muito louco, o que estamos vivendo. Né? O projeto do senador Mourão fala em anistia. Eu tenho sentimentos conflitantes aqui, porque eu não acho que anistia seja a palavra certa. Isso tudo tem que ser anulado. Anulado. E o responsável, de preferência, preso. Aí o Brasil começa a colocar as coisas nos seus devidos lugares. O senador Pacheco andou subindo um pouco o tom. Isso alimentou a esperança de muita gente. Comigo, esse discurso não cola. Enquanto o Pacheco falar de divisão, independência e harmonia dos poderes, blá, 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 subindo um pouquinho o tom, assim, pensando no governo de Minas, alguma coisa assim, mas não usar o instrumento que ele tem uma arma carregada na mão, constitucional, que é colocar em plenário vários pedidos de impeachment de ministros que estão abusando dos seus cargos, das suas canetas. Enquanto ele não fizer isso, eu não quero ouvir. Para mim é tudo conversinha, para inglês ver e para bolsonarista mais ingênuo acreditar. Né? Então, está na hora de começar a falar sério. Tem que frear, tem que parar esse absurdo. O Brasil vai virar Venezuela, já está com o governo flertando com o Hamas. É um negócio vergonhoso. Então, qual é o ponto de chegada desse troço? Nós temos uma chamada hoje aqui, uma manchete, de cortar o coração. Menina de 6 anos filma o próprio estupro no Ceará. Suspeito é detido e solto no mesmo dia. Isso é o tipo de justiça que temos no Brasil. A outra lá esquartejou o próprio marido e tudo. 16 anos de prisão. Aí tem gente que estava lá comprando algodão doce, gritando, e pega 17 anos com uma narrativa de golpe de Estado, de ameaça à democracia. Vamos salvar a democracia com tirania de toga e com um comunista que defende Hamas? Vamos começar a falar sério no Brasil, pelo amor de Deus.